Eu acho que o escritor, para ele passar a verdade para o seu texto, ele precisa estar muito seguro da história que ele conta. Porque senão ele não consegue passar essa verdade para o leitor. O leitor não mergulha, não dá a mão para o escritor nessa hora. Miriam, lê-se muito pouco no Brasil. Até onde se sabe, pelo menos 70% da nossa população nunca adquiriu um livro sequer. A minha pergunta é: vale a pena ser escritora numa realidade como essa? Olha, eu acho que ser escritor, independentemente da quantidade de livros que se lê em determinado país, talvez nunca faça sentido, porque é aquela profissão que ninguém pediu para que existisse, né? A gente não vê ninguém requisitando, eu preciso de um escritor aqui, né, na minha empresa ou no meu escritório. Eu acho que a escrita, ela é mais forte do que tudo isso. É algo que é um bichinho que incomoda dentro de mim, e eu confesso que ainda que não haja leitores, eu não consigo me ver fazendo outra coisa hoje em dia. Depois que eu me descobri escritora, depois que eu entendi que esse era o meu ofício, independentemente de eu publicar ou não um determinado livro, dele ter muitas vendas ou poucas vendas ou nenhuma venda, eu não vou conseguir fazer outra coisa a não ser escrever, porque realmente a escrita, ela, além de tudo, ela é terapêutica, é onde eu faço minhas reflexões, onde eu tenho um encontro comigo mesma. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, e a escrita me ajuda muito nesse processo. Eu sei que a profissão escritor é uma profissão muito dura, porque as pessoas não valorizam como deveriam. Mesmo que não houvesse o leitor, eu continuaria escrevendo. Escrever é um trabalho prazeroso ou não? Geralmente, escrever é muito prazeroso, porque é a minha forma de elaborar as coisas que acontecem no meu dia a dia. Mas quando eu estou principalmente escrevendo prosa, e uma prosa mais longa, como um romance, às vezes escrever é bastante tortuoso, porque não é o problema de você colocar no papel a primeira ideia. Essa parte é a parte talvez mais fácil. É aquela fagulha de inspiração que você tem, de repente você anota uma frase, algo que possa desencadear em algo maior. Mas a reescrita, às vezes, ela se torna muito dura e necessária. Não tem como se fugir da reescrita. Escrever é reescrever sempre. E é difícil você dar um basta na reescrita, achar que o texto já está no seu limite. Não que ele esteja perfeito, porque eu não acredito que exista um texto perfeito, tendo em vista que somos humanos e não somos perfeitos, então sempre vai existir algo a ser melhorado. Mas existe uma hora em que você precisa dar um ponto final. Existe uma hora em que você olha para o seu texto e diz: eu não consigo mais dar nada de mim para esse texto. E talvez esse momento eu ache que seja a hora de entregá-lo para outra pessoa, fazer de repente uma crítica literária, e tudo estando bem, e você reajustando talvez as sugestões, seja a hora de ele ganhar asas e, enfim, ganhar leitores. É isso. Você mantém uma rotina para escrever ou
tanto faz, qualquer hora é hora? Minha rotina, ela geralmente acontece pela manhã, porque quando meus filhos estão na escola, é quando a casa silencia e eu consigo me dedicar pelo menos 4 horas ao trabalho de escrever e de ler, porque eu também obedeço um pouco o meu corpo, no sentido de nem sempre eu consigo acordar pronta para voltar a determinado texto. Às vezes eu preciso de um tempo para chegar naquela sensação de agora eu consigo começar a escrever algo. Então, ou eu leio, o que me ajuda muito, eu adoro ler poesia para entrar nesse clima da escrita, ou eu ouço música. São 2 coisas que me ajudam muito. Às vezes acontece de eu conseguir escrever pela tarde, mesmo com as crianças em casa. O meu mais velho já vai fazer 11 anos, o meu mais novo vai fazer 6. Então, eles conseguem se entreter entre eles e eu, às vezes, tenho mais 2 horas pela tarde, às vezes 3, para escrever. Uma pergunta desafiadora. Você manda no texto ou o texto manda em você? Bom, como eu disse antes, eu sou muito disciplinada, então eu planejo muito a minha escrita. O que eu obedeço é a vontade de ir para a prosa ou ir para a poesia. Então existe um período da minha vida que eu escrevo bem mais poesia e deixo a prosa um pouco de lado. E existe um período da vida que eu deixo a poesia de lado e fico mais com a prosa, como é o momento que eu estou vivendo agora. Então, eu acho que são timings diferentes para se escrever uma coisa ou outra. Agora, às vezes, por mais que eu seja disciplinada, por mais que eu planeje, o texto vai tomando às vezes uma forma que não era a minha ideia inicial. E eu também sei escutar isso, também sei parar para pensar, para analisar por que esse texto está caminhando para um lado que não era exatamente o que eu havia planejado. Mas eu acho isso muito comum, acho que isso é muito comum acontecer. Às vezes a gente vai sendo tomado pelas palavras e pelo texto e ele vai nos encaminhando para um lugar diferente. Eu acho que é preciso que a gente reconheça que se isso acontecer, se está indo para um lugar melhor ou pior, porque se estiver indo para um pior, talvez seja hora de você parar, rever o que você já escreveu e tentar voltar para o caminho que você gostaria de seguir. Mas às vezes está ficando melhor do que aquilo que você planejava. Então eu acho que você tem que deixar essa voz sair e não se perder, né? De repente, se escutar e escutar o que o texto está lhe dizendo é também muito importante. E agora, um escritor precisa ou não ter disciplina para escrever? Eu acho que não tem uma fórmula pronta. Cada escritor vai desenvolver o seu horário de escrita e a sua própria disciplina. Eu acredito que a disciplina, em algum momento, ela vai ser necessária. Mas eu acho que não existe uma regra, não é uma receita de bolo. Tem gente que prefere escrever de manhã, tem gente que prefere escrever à noite. Então, eu sou uma pessoa, por natureza, disciplinada. Eu sempre fui muito disciplinada para qualquer coisa que eu me proponho a fazer na minha vida. Então, para mim, ter disciplina na escrita não é algo que eu me esforce para fazer. Então, eu consigo elaborar uma rotina que a escrita caiba diariamente na minha vida, sim. Você tem hábitos, Miriam, hábitos ou manias que a ajudam no trabalho da escrita? Eu acho que a mania que eu mais carrego, literalmente, é o notes do meu celular. Eu não sei ficar sem a possibilidade
de escrever naquele momento em que eu ouço alguma palavra ou alguma frase que ficaria bom num texto. Então, eu acho que a grande mania que eu tenho é de ser uma pessoa... Eu acho que o escritor ele é mais atento a tudo e a todos. Eu sou uma pessoa extremamente observadora quando eu me proponho a observar. Porque existem situações em que eu me desligo completamente, eu não vou saber do que estão falando, não vou prestar atenção digamos, na paisagem ao meu redor, então eu tenho que me propor. Mas quando eu me deparo com algum diálogo, com uma conversa ou com uma paisagem que me interessa, eu confesso, as minhas anteninhas de escritora, elas ficam ligadíssimas e eu fico ali pensando no que aquilo pode me render. Eu sou uma pessoa que gosto de ter a possibilidade de anotar. Eu hoje em dia assisto aos filmes com o celular do lado, porque possivelmente vem alguma frase, vem alguma personagem interessante, e aí eu anoto e deixo para poder voltar a prestar atenção no filme, porque se eu não anotar, eu nem consigo voltar a prestar atenção no que eu estava fazendo. Então, eu acho que essa é a minha maior mania, sabe? Eu acho. À luz da sua própria experiência, como é que nasce e como é que se forma um escritor? Eu não sei se existe uma fórmula para se formar um escritor. Eu tenho visto que hoje em dia existe uma quantidade infinita de oficinas de escrita criativa, principalmente depois da pandemia, em que as pessoas ficaram sem poder trabalhar, muita gente não pôde ir para as suas salas de aula, muitos cursos de escrita que eram exclusivamente presenciais tiveram que se reinventar, e aí deu um boom de oficina criativa online. E, bom, eu não acho que isso seja garantia de que vai sair um bom escritor disso tudo, desse processo. Porque muitas vezes a oficina de escrita criativa, ela faz você descobrir que você nem é escritor, né? Então, assim, depende muito da sua vontade de escrever. Porque como é um trabalho em que demora para você ser reconhecido, em que demora para você poder dizer que vive da sua escrita, o que é raríssimo, porque vender livros, a gente sabe, não é algo que dê dinheiro para o escritor, eu não sei dizer se existe uma fórmula, eu acho que existe um desejo. Então, o desejo tem que ser tão forte a ponto de superar todas essas dificuldades que vão aparecer. E eu acho que as oficinas de escrita criativa, elas têm uma ótima proposta de, se forem sérias, se jogarem limpo com os seus alunos, não fazerem eles acreditarem que vai dar certo de imediato, que vão sair da oficina, já vão escrever um livro incrível, que já vai ser recebido por uma grande editora e ele logo está lá nos jornais. Então, se a oficina for séria, ela vai jogar limpo o suficiente para dizer: calma, calma, porque é um longo processo. Isso aqui é apenas o teu início. Depois você ainda tem muito trabalho pela frente. Acho que não existe garantia de que se forme um escritor. Eu acho que o escritor, ele tem que querer ser formado, ele tem que querer existir como tal, sabe? Escrever um conto, uma crônica ou um romance, isso depende de inspiração, Miriam? Eu dificilmente acho que um escritor trabalha mediante inspiração. Eu acho que às vezes existem momentos em que você está com o cérebro um pouco mais descansado, às vezes você está escutando uma música, tentando se desligar do ofício, às vezes no trânsito, num banho mais demorado, e vem uma ideia, vem uma fagulha, algo que te inspire. Isso eu diria que existe sim. Mas um poema para ficar pronto, um conto ou um romance,
é preciso muito mais que inspiração, porque a inspiração, justamente por ela ser apenas uma fagulha, ela não se sustenta, né? É preciso que você desenvolva essa inspiração, e esse desenvolver já deixa a inspiração de lado, é trabalho e mais trabalho. Eu acredito que tem vezes em que eu não faço uso de nenhuma inspiração. Eu me proponho a escrever, a me desafiar, a escrever sobre determinado tema, a escrever com determinada voz narrativa, e eu não espero a inspiração para isso acontecer, né? Então, não sei, às vezes as pessoas chegam comigo, nossa, você tem o dom. Não é dom, né? Às vezes a gente tem mais facilidade para determinada coisa. Eu diria que eu tenho mais facilidade para as letras, para a escrita. Mas para nascer um livro de verdade, não dá para se confiar apenas no dom, nem na inspiração, né? O texto ele só vai adquirir uma forma de livro de verdade se a gente trabalhar muito. Uma pergunta que eu penso ser norteadora para quem está nos acompanhando. A escola ajuda a formar bons escritores? Eu não diria que o nosso sistema educacional ajuda a formar escritores, não. Porque eu percebo isso olhando para os meus próprios filhos, que à medida que eles evoluem na escola, eles perdem muito da espontaneidade. Eles começam a ser colocados dentro de caixinhas. Então, dificilmente a escola comum que a gente conhece, a não ser que seja uma escola muito diferenciada, ela permite a criação. Acho que na educação infantil isso ainda é muito possível. As crianças ainda lidam ali com tinta, com cores, com lápis de cor, com desenho, com pensar fora da caixa. Mas quando passa para o ensino fundamental, já existe um molde que começa a ser feito. Quando vai para o Fundamental 2, esse molde fica ainda mais apertado. Quando chega no ensino médio, a preocupação é preparar esse jovem para entrar numa universidade. E aí é quando a gente perde, talvez, a chance de formarmos escritores, porque eles precisam saber escrever uma redação, e aí eles aprendem que existe um modelo pronto, que existem as palavras certas, que existe um jeito de escrever que vai agradar a banca examinadora. E aí, falando pela minha própria experiência, que saí da escola, entrei na universidade, entrei na área jurídica, em que existe todo um vocabulário, o chamado juridiquês, que engessa. Eu tive uma dificuldade enorme para me desfazer desse engessamento quando eu frequentei as oficinas de escrita criativa. Foi muito difícil me livrar do vocabulário jurídico. Foi muito difícil eu me soltar. Eu lembro dos meus professores dizendo, solta essa caneta. E eu estava lá comprimida naquele modelo que eu achava que eu tinha que seguir. Eu acho que normalmente a escola não ajuda nem um pouco a formação de escritores. E para terminar essa nossa descontraída conversa, eu lhe pergunto o seguinte: como se deu o processo de criação do seu mais recente romance, chamado Terra Úmida? Bom, o processo de criação do Terra Úmida foi muito longo e exaustivo. Eu não achava nos meus primeiros cursos de escrita criativa que eu teria fôlego para escrever um romance. Até porque eu nunca fui uma pessoa muito prolixa. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de dizer
em poucas palavras o que pensa, o que sente. Eu nunca fui uma pessoa que fez provas mesmo na faculdade, no colégio, em que as respostas eram longuíssimas, que pedia folha extra para o professor. Então eu sempre fui uma pessoa que vai direto ao ponto. Então por isso eu achava que eu não conseguiria escrever um romance. No máximo talvez uma novela, mas um romance eu achava que não. Nisso tudo eu já tinha um livro de contos pronto, e eu tinha tinha contratado um revisor profissional e foi ele quem acendeu a luz, fez uma observação. Olha, o teu conto de abertura, o Terra Prometida, me deixou muito curioso pela personagem que você descreve. Eu acho que ela tem muito a dizer e eu acho que desse teu conto você consegue tirar um romance. E aí era tudo que eu precisava escutar. Ele teve várias versões, mas foi um processo longo porque me demandou muita pesquisa, tendo em vista que é um livro de relatos históricos, passa no auge do ciclo da borracha no Amazonas, fala sobre a chegada dos judeus marroquinos, sobre essa travessia, e a parte em que a protagonista escreve os diários, ainda estamos no século XIX, ela nasce por volta de 1870 e alguma coisa, vem para o Amazonas bem no início do século XX, em 1902, então eu tinha uma pesquisa histórica enorme para fazer. E eu acho que o escritor, para ele passar a verdade para o seu texto, ele precisa estar muito seguro da história que ele conta, porque senão ele não consegue passar essa verdade para o leitor. O leitor não mergulha, não dá a mão para o escritor nessa hora. E eu só fui escrever mesmo o texto quando eu estava muito convicta da parte histórica. E aí depois que eu tive uma primeira versão, eu pensei que ainda faltava a Simi, que é a protagonista, dona dos diários, estar mais convicta das emoções dela, inclusive na juventude, que ela morava no Marrocos. E aí, em agosto de 2019, eu arrumei as malas, marido e filhos, junto comigo, embarcaram e mergulharam na história da Simi, pelas medinas marroquinas da cidade de Tanger. E foi uma viagem incrível em família, foi uma viagem de autoconhecimento, de compreender quem eu era, de onde eu tinha vindo, de onde tinha surgido o meu fascínio pelas cores terrosas, pelas tâmaras, pelos damascos. Enfim, foi uma viagem muito feliz e essencial para eu fechar o livro, porque quando eu cheguei eu vim imbuída de palavras que precisavam sair, fazer parte desse texto. O livro chegou a passar por uma crítica literária antes de ir mesmo para a editora, que foi com a Anita Deac, que é uma editora e uma escritora incrível. Ela escreveu Orelha do Terra Úmida e a partir disso é só alegria. Então, o Terra Úmida nasceu, eu estou com ele aqui na minha frente, inclusive. Essa capa é uma capa muito feliz, sabe? Porque ela surgiu a partir de uma obra, de uma tapeçaria. A Carolina Croft é a artista responsável pela tapeçaria, e aí quando eu vi ela já na minha parede, na minha casa, tinha tudo a ver com Terra Úmida. E a Anita também deu essa sugestão e Carolina me mandou as fotos em alta resolução que ela já tinha feito da obra e mandei para a editora, os editores ficaram encantados e tá aqui, Terra Úmida, nas cores do Marrocos, nas cores do nosso Amazonas, e eu espero que muita gente possa ler, porque é uma história linda. Abner e Simi, eu tenho certeza que vão rondar a vida de vocês se vocês se abrirem para esse romance. Então eu deixo aqui por último o meu convite para conhecerem Terra Úmida, tá bom? Agradeço demais o teu espaço, as nossas conversas virtuais. Espero que um dia a gente possa se encontrar e se conhecer pessoalmente, mas desde já agradeço
toda a ajuda que você dá, de mostrar os escritores amazonenses, de conversar sobre as nossas obras. Isso é muito importante, é preciso que as pessoas saibam que aqui no Norte também se faz literatura, e literatura de qualidade, que não deixa nada a desejar ao eixo Rio-São Paulo. Então, obrigado, Denildo, por esse espaço, por esse momento que aquece aqui meu coração. Seu abraço chega aqui e eu espero que o meu abraço chegue até aí, tá bom?